tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanque e hoje vou testar aqui com vocês uma paleta que eu não tava pensando em comprar, mas vocês falaram tanto que eu acabei comprando pra resenhar aqui pra vocês, que é a paleta Purple, lançamento da Nina Secrets. Bora lá? Já vou começar mostrando a embalagem pra vocês, ó, gente. Ela é uma paleta super pequenininha, ó, estão vendo? É muito pequenininha, bem compacta. Então aqui quando você abre, ó, tem um espelho e essas aqui são as cores. Eu vou chegar bem de pertinho para vocês verem bem em detalhes as cores. Então nós temos aí 8 opções de cores. As de cima são metalizadas e as de baixo são opacas. E como são poucas sombras, eu vou fazer o swatch pra vocês, que eu sei que vocês estão ansiosos pra ver. Então aqui estão as 4 cores opacas. Temos esse tom de marrom clarinho, que eu achei ele nem frio, não. Achei ele mais neutro, sabe? Mas eu achei um tom bem bonito e difícil de você encontrar em paletas nacionais. Esse tomzinho aqui de salmão, que eu achei lindíssimo pra fazer transição. O tom de roxo, a sombra roxa foi a que eu senti mais seca da paleta. Mas até que aqui no swatch da mão ela pigmentou bem, vamos ver nos olhos. E essa sombra aqui, gente, que na paleta eu jurava que era um preto. Mas não é, é um roxo muito, muito profundo, muito escuro. Eu achei lindíssimo, eu tô doida pra ver como que vai ficar esse tom esfumado, né? Quando a gente esfuma, a gente vê realmente a nuance da cor. E aqui estão as 4 cores metálicas e olha, gente, essas sombras metálicas, elas são muito, muito brilhantes. Elas têm partícula de glitter, refletem super, ó. É praticamente quase um pigmento prensado, sabe? Eu gostei muito da fórmula da sombra, bem parecida com a da primeira paleta. Então bora lá testar essa paleta aqui da Dona Nina. E aí já adiantei aqui os olhos, como eu sempre faço nos meus vídeos. De sobrancelhas eu utilizei essa pomadinha aqui da Avon, a Power Stay, que eu sou apaixonada nela, acho ela muito boa e deixa os pelinhos no lugar, sabe? E pra servir de fixador de sombras, exatamente o corretivo da Natália Capello na cor Chantilly, que eu amo. E gente, se você me acompanha já aqui há um tempinho, você sabe que quando é pra testar paleta eu gosto muito de fazer cut crease, então não vai ser diferente. Vou fazer um cut crease, quero fazer ele mais puxado, sabe, mais agateado no final, então vamos lá. Peguei aqui um pincel, ó, esse aqui é da Macrylan, do kit de madeira, mas não tem aqui numeração. É um pincel de esfumar menorzinho. E aí vou começar então com a sombra roxa da paleta, que é a sombra que eu mais tô curiosa pra ver como que vai ficar a cor. Roxo é uma das minhas cores favoritas. Tô tirando aqui a marcação das linhas. Só que eu gosto daquele roxo bem roxo, sabe? Não gosto daquele roxo que parece que é até quase que um marrom arroxeado. Então vamos lá. Vou começar já aqui, ó, no cantinho externo, dando batidinhas. Olha, gente, eu vi algumas resenhas antes de comprar a paleta, porque eu realmente estava desanimada para comprar essa paleta da Nina. Engraçado que nas outras pessoas eu vi esse roxo mais quente, né? Mas pelo menos em mim, ó, ele tá bem frio, ó. E tá bonito, né? Então, ó, eu já vou começar a puxar aqui de leve esse cantinho externo, com movimentos, ó, de fora pra dentro, pra gente já criar aqui, ó, o formato. Tá mais fácil na hora que a gente for fazer o recorte aqui dessa região. E aí, depois que eu fiz esse cantinho externo, eu vou vir aqui, ó, aplicando em toda a região do côncavo, pra quando a gente for fazer o recorte, ficar bem em evidência. Então eu vou seguindo aqui, ó, essa minha região do côncavo. Feito isso, eu vou pegar aqui o mesmo pincel e vou dar leves arrastadinhas de fora pra dentro, só nas bordinhas, só pra ajudar a gente a já dar uma esfumada aqui nesse roxo. Eu achei ele um tom de roxo mais sóbrio, sabe? Ele não tem tanta intensidade assim, mas é um tom bonito. Eu só esperava mais intensidade, sabe? Feito isso, mesmo pincel, eu só vou limpar ele aqui nessa esponjinha. Mas você pode usar papel, toalha, toalhinha, qualquer coisa, só pra tirar o excesso de pigmento. E aí, pra esfumar esse tom de roxo, as bordas dele, a gente tem duas opções. Ou o tom salmão, que aí vai ficar mais quente,
ou esse tom de marrom aqui mais frio. E aí eu vou utilizar o tom de salmão, tá? Só que eu quero ver como é que ele fica na pele. Ó, ele já veio bastante no pincel. Então, ó, eu vou dando batidinhas com esse tom de salmão, toda a borda do tom de roxo que a gente fez a aplicação, pra poder pigmentar bem, ó. E aí, ó, com a mão bem levinha, eu começo a fazer leves movimentos circulares, mas sem abrir muito esse movimento, ó. Daí eu volto com o roxo e bem na transição de uma cor para outra, a gente vai reforçando ele aqui, que é normal ele dar uma apagada, ó. Então eu volto com ele aqui. Uma coisa que eu gosto muito dessas sombras da Nina, né? Tanto a primeira paleta, que também tem resenha aqui no canal, quanto essa, é a facilidade de você esfumar. Eu sinto que é bem fácil, sabe? Então, até pra quem é iniciante, você não vai sentir tanta dificuldade. Que a sombra, ela realmente é bastante esfumável, sabe? Feito isso, eu vou pegar aqui um pincel de esfumar. Esse aqui é o Gama 06 da Levangie. E um pó compacto, esse daqui é da Pop. E aí eu vou pegar aqui esse pó e vou vir aqui bem nas bordinhas, só pra gente já dar aqui, ó, acabamento. Bom, feito isso, nós vamos agora, então, testar a sombra mais escura da paleta. Peguei aqui o pincel BT11 da Macrylan. Então, ó, eu vou pegar aqui esse tom mais escuro e eu vou aplicar ele aqui, ó, no cantinho externo, dando batidinhas. E aí, ó, depois que eu pigmentei, eu venho com leves movimentos, ó, de fora pra dentro. Eu venho esfumando as bordas dele, trazendo ele aqui pra fora. E realmente, ó, gente, ele não é preto. Ele é um roxo bem escuro, que eu particularmente amei. Daí, ó, eu pego um pouquinho do roxo e aquele primeiro pincel da Macrylan e venho aqui bem nas bordinhas, ó, esfumando pra ele entrar aqui no roxo. Achei essa sombra bem fácil de trabalhar, tá? Apesar dela ser uma sombra escura, sombras escuras geralmente a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu achei que ela pigmentou fácil e ela também é fácil de esfumar, sabe? Não é aquela sombra escura que você fica com aquela dificuldade de fazer tirar aquela marcação. Com essa daqui não tô sentindo isso. Daí, gente, vamos então fazer o recorte do nosso cut. Peguei aqui um cotonete, vou umedecer ele em água micelar, ó. Tô usando essa daqui da L'Oreal. E aí, antes de fazer o recorte aqui do cut, eu já vou deixar essa área aqui, ó, retinha. Eu vou limpando aqui, ó. Lembrando que você pode também usar aquele truque da fitinha, tá? Eu não gosto muito de usar em mim, porque eu sinto que ao invés de me ajudar, eu perco um pouco a noção de onde que o meu esfumado tá indo, sabe? Então eu prefiro fazer aqui manualmente. Feito aqui então, ó, eu venho agora, eu vou fazer o recorte do cut. E aí eu quero que esse cut ele seja mais aberto, ele não vai vir até aqui o final, ó. Então eu vou pegar ele daqui e vou fazer o recorte. Daí, gente, pra gente realçar mais o roxo aqui dessa área do cut, eu vou pegar aqui, ó, o pincel B907 da Macrylan e vou pegar mais um pouquinho da sombra roxa. E aí eu vou intensificar bem rente aqui o recorte, ó, dando batidinhas. E aí eu venho com o pincel Delta 18 da Macrylan e um pouquinho da sombra salmão. E aí eu venho só esfumando a borda desse roxo, só pra não ficar marcado. Bom, daí agora eu vou fazer aqui a limpeza com corretivo e um pincel fininho. Vou utilizar o mesmo corretivo da Natália Capello. E aí, ó, eu vou carimbando aqui, deixando essa área mais delimitada. Recorte do cut feito. Então agora vamos para as sombras cintilantes. E, gente, eu achei essa daqui, ó, que ela é meio prata. Eu achei ela lindíssima. Vou pegar ela aqui com o pincel. Vamos ver se ela vai funcionar com o pincel. Olha, gente, funciona super com o pincel, ó, já ganhou pontos aqui. Nossa, que cor linda! Que cor maravilhosa! É um prata, é meio envelhecido, vamos dizer assim. Muito lindo, espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu vou aplicando ela aqui, ó, no início, no canto interno do nosso olho. Daí, então, depois eu comecei com essa, agora eu vou vir com essa daqui.
Gente, elas são muito cremosas, elas são muito macias. E aí agora então eu vou aplicar essa, mais aqui no meio. Também, ó, performa super bem com o pincel. Daí antes de aplicar a última sombra, eu vou só vir aqui com o pincel Delta 18, aliás, da Levangie. Vou pegar um pouquinho da sombra roxa e vou vir bem aqui, ó, na bordinha desse tom mais escuro, só pra gente dar acabamento e não deixar muito marcado, ó. Eu vou vir dando leves arrastadinhas de fora pra dentro. Daí limpei o pincel e agora sim eu vou vir nessa cor aqui, ó, nesse tom, que eu acho que ele é um pouco arroxeado também. E vou aplicar aqui nesse finalzinho que sobrou, no final do nosso cut, em direção à sombra mais escura. Sei lá, gente, o que eu mais gostei mesmo foi essa aqui prateada. As outras, elas são brilhantes e tal, mas pelo menos assim, fazendo o cut, não senti que ficou tão bonito, sabe? Uma coisa é certa, ó, as sombras cintilantes, elas caem bastante. Então agora aqui eu vou limpar essa parte, vou fazer o outro olho, colar cílios postiços e já volto pra terminar de fazer a make bem rapidinho, só pra dar minhas considerações finais pra vocês. Voltei, gente, aqui já com os cílios postiços aplicados e já hidratei a pele pra dar uma adiantada. Eu utilizei esse creme hidratante aqui da CeraVe, eu acho que é CeraVe que fala, não sei. Mas é esse daqui que eu tô gostando bastante dele. E apliquei esse olhinho aqui, tá? Rose Gold da Colors. De base, eu vou utilizar, então, a base da Fran. Vou aplicar ela aqui e vou espalhar com a esponjinha. Lembrando que a gente já tem resenha dessa base e de outros produtos da marca, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, caso você ainda não tenha visto. Base aplicada. De corretivo, eu vou utilizar esse corretivo aqui da Maybelline, o Stunted Age Rewind. O meu é na cor 100. Eu gosto muito desse corretivo, só não gosto desse aplicador dele, que é terrível. Eu tirei aqui, ó, aquela esponjinha que vem, e aí eu pego assim com o pincel e vou aplicando aqui, ó. E aí eu venho dando acabamento com a esponja. De contorno eu vou utilizar aqui, ó, o contorno da paleta Queridinhos da Boca Rosa. E aí eu vou dando aqui batidinhas nas laterais do rosto com esse tom. De blush eu vou utilizar o Candy Blush aqui da City Girls. Vou pegar ele aqui com o pincel fofão e vou aplicando ele aqui. Ele tem esse tom cintilante mais rosado e vai combinar mais com os olhos. E aí, de iluminador, eu vou utilizar esse iluminador aqui, ó, da Nina. Vou aplicando ele aqui. E pra selar a pele, eu vou utilizar esse pó aqui da LF Pro, que é um dos meus pós favoritos. E aí eu vou fazer aquele esquema de aplicar primeiro com o pincel aqui nas linhas. E no restante do rosto eu vou vir com a esponjinha, terminando de selar a pele. E agora, por último, vou aplicar aqui a bruma Advanced da Mojave. Eu gosto muito dessa bruma. Vou pegar aqui em todo o rosto e deixar o rosto paradinho enquanto tá secando. Vamos agora então para a parte abaixo dos olhos. Apliquei na linha d'água esse lápis aqui, ó, da Lovely Makeup, na cor Purple Me. Fiz a aplicação na linha d'água e aí peguei um pouquinho do corretivo da Natália Capello e apliquei aqui, ó, na região abaixo dos olhos para servir de fixador. Com o pincel B907 da Macrylan, eu vou vir então na sombra roxa e aí eu vou aplicando, dando batidinhas pra sombra pigmentar. Daí, ó, depois que eu apliquei a sombra roxa, eu vou vir então com a sombra mais salmão. E aí eu vou aplicando rente aqui a sombra roxa, vou aplicando na borda com movimentos, ó, de vai e vem. E aí com o pincel BT12 da Macrylan, eu vou vir na sombra roxa mais escura. E aí, ó, eu vou aplicar só nessa parte final. Eu não vou aplicar ele em toda essa região aqui, ó. Só aplicar aqui no final, dando batidinhas. Daí eu volto com o pincel B907. Só esfumo aqui as bordas desse tom mais escuro. Daí, ó, com esse pincel da Levangie, um pouquinho de pó compacto, eu venho bem na bordinha, só pra gente dar acabamento aqui nessa região. Apliquei máscara de cílios aqui nos cílios de baixo e de batom, gente. Um batom que ia casar super com essa make. É o batom que, se eu não me engano, se chama Vinho Jasmim, da Nina Secrets. Infelizmente eu não tenho esse batom aqui ainda, porque eu comprei ele na Black Friday, só que infelizmente ele ainda não chegou. Então o mais próximo que eu pensei de usar é esse daqui, ó, da Maxi Love, da linha de 24 horas. E é ele então que eu vou utilizar aqui pra finalizar a make, ó. Ele tem esse tom bem frio de roxo. Então eu vou fazer aqui, ó, a minha aplicação
e já volto aí com a make no close pra vocês verem cada detalhe. Bom, gente, make finalizada, então vamos agora às minhas considerações finais dessa paletinha aqui da Nina Secret. No quesito pigmentação, eu achei que as sombras elas pigmentam bem, elas esfarelam bastante, tá? A única que não esfarelou tanto foi a sombra roxa, só que também eu senti que eu tive que me esforçar um pouquinho mais pra fazer ela ficar bem intensa do jeito que eu queria. Uma coisa que eu gosto muito dessas paletas da Nina, né, essa e a primeira versão, é que elas são fáceis de você esfumar, sabe? Rapidinho você consegue criar o degradê. Isso pra mim é uma coisa muito bacana. As sombras cintilantes, gente, elas são bonitas, elas brilham, elas têm muita partícula de glitter. Só que aqui nos olhos eu achei que a escolha de cores das sombras cintilantes não foi muito legal na minha opinião, tá? A que eu mais gostei foi a prata, que foi a que eu mais vi realmente efeito nos olhos. As outras, elas são assim, um tom de roxinho, um tom de lilás, assim, nessa vibe, né, da paleta. Só que nos olhos não achei tudo isso não, sabe? Mas são sim sombras super pigmentadas e bem cintilantes, bem metalizadas mesmo. As que eu mais gostei então foi a prateada e a dourada, que eu não usei aqui nessa make, mas no swatch foi a que mais me chamou a atenção. No geral, ela é uma boa paleta se você aí tá procurando especificamente por essas cores, tá? Essa paleta aqui não é uma paleta que eu compraria se eu não trabalhasse com isso aqui com vocês. Então eu não compraria ela porque eu acho que pelo custo-benefício, pra mim, Camila, não vale a pena. Porque é uma paleta que eu sei que eu não vou usar tantas vezes assim. E pelo valor dela, eu consigo comprar uma maior com mais cores, que é algo que eu, Camila, gosto de utilizar no meu dia a dia, né, gente? Eu sou do time das coloridas, vocês já sabem. Mas se você aí é mais básica, né, ela é uma paleta bem compacta, então cabe tranquilamente na necessaire. Vem com um espelho muito bom. Então, assim, se você tá procurando por esses tons, se você gosta desses tons de arroxeado, rosinha, esse tom escuro da paleta, o roxo, eu achei que valeu super a pena. Esse tom roxo eu acho que eu vou utilizar muito da paleta, porque eu realmente gostei. É um tipo de cor que é difícil da gente achar em paletas nacionais. Eu acho que se trocasse esse tom aqui de salmão da paleta por um tom de lilás, um roxo, mais pigmentado, e esses dois tons aqui por tons assim mais vibrantes, sabe? Metalizado, mais vibrante, eu acho que seria mais a minha vibe. Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tutorial. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixe o like aqui pra mim porque me ajuda bastante. Vai lá me seguir no Instagram, @CamilaDemãe, que eu tô sempre por lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!